Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom! A palavra de Deus diz que é bom e agradável estarmos unidos no Senhor. Diz o Salmo 133, apesar dessa nossa interação ser virtual, eu digo para vocês que mesmo isso é como se o óleo fosse derramado sobre a minha cabeça, descesse pela minha barba, descesse pelas minhas vestes. Como diz o Salmo 133, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Por quê? Porque, irmãos, é nessa comunhão, ainda que a uma certa distância, é nessa comunhão que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não deixe que isso morra na sua vida. Não permita que a paixão pelo Senhor, não permita que a paixão pela igreja morra em você. Não é porque você está fechado na sua casa, se esse é o seu caso, trancado na sua casa, com medo da pandemia. Não deixe que isso morra na sua vida. Você vai morrer de outra forma. É importante que você continue interagindo, ainda que seja à distância, ainda que seja pelo telefone. Você não pode deixar que isso morra na sua vida. Isso é vida para você. Em nome de Jesus, que Deus ordene a bênção e a vida na sua vida. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, nós te glorificamos, exaltamos o teu nome, porque é pela tua graça e pela tua misericórdia que nós estamos aqui. Essa manhã, as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez e elas nos permitiram, ó Deus, estar aqui para compartilharmos essa palavra do Senhor, uma palavra tão abençoada, porque toda palavra que vem do Senhor é abençoada, é boa, tudo que aquilo é, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e a vontade do Senhor é que a gente continue estudando a tua palavra, continue crendo, continue na fé, mesmo que isso nos deixe um pouco separados nessa época, nessa situação que nós estamos vivendo, mas que o teu amor, o teu Espírito encha o nosso coração de poder, de fogo, ó Deus, que queima os pecados, mas que também aquece o nosso coração no sentido de percebermos a presença do Senhor junto de nós, entre nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto que Deus nos deu para a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, o versículo 32. Mateus 22, 32. Aqui Jesus faz uma declaração. Ele está fazendo uma pergunta que vem em relação ao verso 31. Vocês não entenderam ou não se lembram que está escrito o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Que afirmação bombástica Jesus faz aqui. Deus é Deus de quem está vivo. Vida não é para quem quer, vida é para quem vive para Deus. Quem vive para Deus nunca morre. Era o que Jesus estava argumentando com os saduceus. Nesse texto que nós não lemos todo, nós só lemos esse versículo, mas Jesus estava tendo uma argumentação, uma altercação aqui com os saduceus, porque eles não acreditavam na vida depois da morte, não acreditavam na ressurreição. E Jesus usa então uma expressão que Deus usa no Velho Testamento.
Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Jesus usa essa expressão para explicar para os saduceus que a alma continua viva, mesmo depois que o corpo morre. Assim como dá a entender a expressão, não é? Abraão, Isaac e Jacó não viviam mais fisicamente, há séculos eles estavam mortos fisicamente, mas a expressão é no presente, então eles continuavam vivos e Deus ainda era o Deus deles, porque eles estavam vivos, não mais entre nós, mas vivos. Agora, deixando um pouco essa esfera espiritual um pouco de lado, vamos falar daquilo que a maioria das pessoas chama de vida, se referindo à sua existência física. Mesmo aqui, mesmo quando a gente pensa nesse negócio de existência física, a expressão ainda é válida, porque morto nas escrituras sagradas é alguém que não se relaciona com Deus. Isso é, a pessoa está viva fisicamente, mas espiritualmente está morta. Acontece que até entre os vivos tem gente que age como se estivesse morta. Alguém já disse que tem gente que morre vivendo e que tem gente que vive morrendo. Tem gente que, por exemplo, é tão cheia de vida que quando a morte chega para essa pessoa, ninguém acredita, ninguém aceita bem o fato dessa pessoa ter morrido, porque a pessoa exalava vida por todos os poros. Por outro lado, tem gente que é tão morta que todo mundo tem dificuldade de acreditar que ela está viva. É aquele tipo de pessoa que a gente olha e pensa, está morta, só esqueceram de enterrar. De tão negativa, de tão morosa, de tão lerda que a pessoa é. Agora, a boa notícia é que o morto-vivo, ou vivo-morto, pode passar a ser um vivo-vivo. Deus pode soprar um fôlego de vida nessas pessoas. Se você está se sentindo desanimado, desanimada, borocochô, sem vontade para nada, sem propósito na vida, Deus quer soprar vida em você. É como diz a letra do cântico, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai voltar ao lugar, tudo vai ser diferente. E Deus quer soprar um vento novo, uma brisa nova na sua vida, no meio dessa aridez toda que nós estamos vivendo. Se você está precisando de uma brisa nova na sua vida, de ares novos para você respirar, Deus tem isso para você. Deus sabe o quanto a gente precisa disso, por isso o Espírito Santo quer soprar na sua vida e quer soprar hoje. E por que é que a gente precisa de ar novo de vez em quando? Porque o mesmo ar viciado, sendo respirado contínua e repetidamente, isso vai matando a gente aos poucos. Quando acaba o oxigênio e só fica gás carbônico, por um tempo a pessoa ainda continua tentando respirar, mas é uma morte lenta e dolorosa. O que Deus quer nos dar hoje é justamente uma renovação de ares. Ele quer eliminar esse gás carbônico que está nos matando lentamente e dar uma nova carga de oxigênio na sua vida. Nessa metáfora que eu estou usando aqui, o que é que torna o ar que a gente respira tão viciado, tão cheio de gás carbônico? Do que eu estou falando aqui? É que a vida vai impondo tantas coisas para nós que a gente acaba respirando mais morte do que vida. E o que a gente respira
muito, a gente respira muita crise. Crise é uma coisa comum para todo mundo. Acontece que crise mata. Crise aleja. Alguns poucos conseguem lidar melhor com elas. É crise financeira, crise de identidade, crise de saúde, crise de meia-idade, crise nos relacionamentos, crise emocional, crise espiritual, é crise para todo lado. Esse é o ar que a gente respira. É um ar que vai ficando viciado, com mais gás carbônico do que com coisa boa. Mas hoje Deus quer soprar uma nova brisa na sua vida, porque Ele é Deus de vivos e não de mortos. Lembre-se sempre disso. O desejo de Deus é que você viva, e viva bem consigo mesmo, bem consigo mesma. Isso só é possível quando o Espírito Santo sopra sobre nós, porque o sopro dele é que produz vida. Foi isso que aconteceu no conhecidíssimo texto de Ezequiel 37, que é a visão do vale de ossos secos. Vocês conhecem muito bem. Ali o profeta Ezequiel, ele vive uma experiência sobrenatural ao testemunhar o poder de Deus, fazendo reviver um vale cheio de ossos sequíssimos, isso é, de pessoas que já tinham morrido há muito tempo, mas que com uma palavra do Senhor voltaram à vida, como se o tempo em que ficaram mortos nada tivesse significado. Se Deus fez isso com um vale de ossos sequíssimos, o que é que Ele não pode fazer com você, meu querido, minha querida? Com o seu desânimo, com a sua falta de vontade de viver, de enfrentar o dia de amanhã. Ele quer soprar sobre a sua vida e quer fazer isso hoje. Uma segunda expressão que tem tudo a ver com o Deus dos vivos se encontra em João 15:5. Quando Jesus diz lá o seguinte, ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. E é a mais pura verdade e a mais pura realidade. A gente vai levando a vida meio que aos trancos e barrancos espiritualmente, até que chega a um ponto que não dá mais. E por que não dá mais? Porque sem Jesus a gente não vai muito longe. Sem manutenção, o gás vai acabando. Sem conexão com Jesus, a vida vai se acabando. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, babau. Se o Senhor não guardar a cidade, babau. Até onde a gente pode ir sem Deus? A resposta é muito simples. Até o fim dessa vida que nós conhecemos como vida física. Só até aí, mais nada. Quando Deus deixa de fazer parte do nosso dia a dia, a vida vai se exaurindo, a alegria vai se acabando, o ânimo vai dando lugar ao conformismo da morte. Não há remédio que dê jeito nisso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É o que diz o Salmo. Tem muita gente edificando a sua vida sem Deus, e isso não dá certo. Você pergunta, por exemplo, para as pessoas como é que elas estão, e o que é que elas respondem? Elas respondem o que elas têm. Você pergunta aí, como é que você está? Aí responde, a pessoa fala assim: a minha casa é maravilhosa, minha família é maravilhosa, eu estou no emprego dos meus sonhos. Tá, muito bom, mas a pergunta não foi essa. A pergunta é: como você está? Você está bem? Uma vida maravilhosa não é necessariamente uma vida de realizações materiais.
Não no conceito bíblico. No conceito bíblico, uma vida maravilhosa é uma vida em que Deus é o ar que se respira continuamente. De que adianta uma casa maravilhosa se você tiver ar por apenas mais 1 ou 2 dias? Você trocaria essa casa maravilhosa por mais ar que te desse vida por mais tempo? A resposta é claro que trocaria. Porque mais importante do que casa maravilhosa é a vida. Coisas acrescentam muito pouco às nossas vidas. Deus acrescenta vida às nossas vidas. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Eu creio que essa afirmação de Jesus pode também ser interpretada da seguinte forma: vocês podem fazer o que quiserem, podem ter tudo o que sonharem e o que conseguirem, mas nada do que vocês fizerem ou conseguirem vai satisfazer vocês por muito tempo, porque satisfação plena e eterna é só em mim. Vocês vão respirar o ar que tem até que ele se acabe, e depois vocês vão morrer. Mas quem me respira o tempo todo, quem respira Deus o tempo todo, vai ter vida para sempre, vida em abundância, ainda que tenha que passar por quaisquer crises da vida. Crise só pode ser superada se quem a estiver enfrentando estiver vivo. Então, sem vida, a crise vence. Mas quem está vivo pode superar qualquer crise. O ar que Deus sopra sempre nos trará alívio, ânimo, coragem e forças em tempos de luta. Agora, sem Deus, a pessoa pode ter o que quiser, que nunca vai ser o suficiente, nunca vai ser o bastante. A frustração sempre estará rondando a vida de tal pessoa. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se o Senhor não quiser, se o Senhor não aprovar, se o Senhor não der, sem mim nada podeis fazer, porque o Deus dos vivos é que faz a vida dos vivos ser o que é, uma vida viva. Não basta estar vivo fisicamente, o que Deus nos oferece é vida acima e além da vida, é algo muito mais excelente. Um terceiro fator a ser considerado na afirmação de Jesus de que Deus é Deus dos vivos e não de mortos, é que o Deus dos vivos torna possível todas as coisas para os vivos. Nas mãos de Deus, o pouco do vivo se torna muito. Nas mãos de Deus, o vivo feio se torna belo. Nas mãos de Deus, a morte do vivo se torna vida, porque não morre mais. Nas mãos de Deus, o impossível se torna possível. Uma das justificativas que Moisés usou para tentar se safar da missão que Deus tinha para ele foi dizer que ele não tinha nada em si que faria com que o povo acreditasse que o Senhor o estava enviando para libertá-los. Foi então que Deus lhe perguntou o seguinte: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Êxodo no capítulo 4, verso 2. Moisés estava com uma vara, que é aquele utensílio
usado pelos pastores para afastar as feras. Deus mandou que ele jogasse a vara no chão, e quando ele o fez, a vara virou uma serpente. Aí Deus mandou Moisés pegá-la pelo rabo, e ela voltou a ser uma vara. Esse é um dos empecilhos que nos impede de ter uma vida vitoriosa, uma vida abundante. Todos nós sabemos que Deus sempre usa o que tiver à mão. Para Ele qualquer coisa se torna uma grande coisa. O problema é que a gente acha que não tem nada nas mãos para Deus usar. Há quem olhe para a sua vida e não veja nada que se aproveite. E aí, você pode acreditar nisso, nessa mentira diabólica, ou você pode acreditar na palavra de Deus que diz que tudo é possível ao que crê. Há também quem olhe para as suas mãos ou para a sua vida e só veja calos e cicatrizes. Isso é, tem gente que só vê coisa ruim na sua vida, como se a vida toda da pessoa fosse só sofrimento e dor. Mais uma vez a gente pode acreditar nisso, nessa mentira diabólica, ou a gente pode acreditar que Deus pode abrir rios no deserto. E há quem olhe para as suas mãos e veja o que Deus pode fazer com elas, através delas. As mãos são as ferramentas mais versáteis e habilidosas que existem. Deus pode fazer uma infinidade de coisas com e através da sua vida, coisas que você nem imagina. Deus só precisa encontrar fé em você para que as coisas aconteçam. Fé é coisa de gente viva. Morto não precisa de fé e nem de esperança. Mas quem está vivo precisa de fé e esperança. É isso que nos torna vivos para Deus. É isso que agrada a Deus. É isso que faz com que Deus intervenha e transforme o impossível em possível, o inacessível em tangível, o obscuro em transparente, o indecifrável em algo perfeitamente compreensível. Deus quer soprar vida em você. Deus não nos salvou para vivermos como se a vida fosse um fardo para nós. Muito pelo contrário, a vida é dom de Deus, assim como a salvação. E tudo que é bom vem de Deus. De Deus só vem coisa boa, diz Tiago 1,17. Hoje, Deus nos chama para uma restauração. Restauração das forças, do ânimo, da coragem, da ousadia, do desejo de viver bem. Lembre-se de que Ele é Deus dos vivos e não de mortos. Portanto, receba hoje, agora, o sopro do Espírito Santo na sua vida. Respire, inspire, inale o fôlego de vida que Ele está soprando na sua vida hoje, através dessa palavra, e viva intensamente o que Deus te concedeu, lhe concedeu. Se você tem pouco, viva intensamente. Se você tem muito, viva intensamente. Se você está saudável, viva intensamente. Se você está doente, viva intensamente, porque a vida não está no muito ou no pouco, mas na fé de quem está vivo para Deus. Isso é bênção, isso é graça, isso é óleo, isso é bálsamo, isso é vida abundante. Receba o sopro de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.